Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, são 22 horas e nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha com mais uma edição do programa Presença Espírita. Todas as quintas-feiras, há 12 anos, o programa Presença Espírita acontece às noites e tem 1 hora de duração. E durante o programa nós trazemos à baila um tema previamente escolhido, muitas vezes sugerido por vocês, nossos telespectadores, e esmiuçamos o assunto durante 4 blocos, muitas vezes só nós, os apresentadores, e outras vezes com o nosso convidado, e levamos até você a visão espírita a respeito do tema, para que cada um nos seus lares possa refletir sobre o assunto e também tendo a oportunidade posteriormente de assistir o programa na nossa página no Facebook e no canal do YouTube da TV Vila Velha. Dessa maneira, repetindo o assunto, ouvindo novamente, nós vamos construindo uma solidez do nosso lado espiritual. Afinal, somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência material e durante esse tempo em que estamos encarnados na Terra, o ideal é que com o nosso aprendizado do dia a dia, cresçamos em espírito, desenvolvamos também o nosso lado intelectual, mas melhoremos espiritualmente para atingirmos, quem sabe, Eulécia, regiões espirituais que nós nem imaginemos, né, que exista. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, quando a gente lê o Nosso Lar, o meu primeiro livro que me indicaram para ler quando me tornei espírita, e são muitas décadas atrás, eu falei, mas esses espíritas são malucos, né? Onde se viu uma coisa dessa ali? Uma cidade, escolas, se alimentam normalmente, tem cascatas, tem lagos, tem jardins, tem ministérios, né? Eu falei, mas esse pessoal aqui é meio maluco, né? Porque não é possível editar os livros dizendo essas barbaridades. Mas a ignorância era nossa, na verdade, né? Porque à medida que a gente vai lendo, que a gente vai estudando, e hoje, que já está mais do que provado que realmente existe vida em outros planetas, existe vida após a morte, né? Então nós sabemos que nós temos que cuidar do nosso corpo, que ele é nosso instrumento para a evolução nessa encarnação, mas não nos esqueçamos do mais importante, que é o nosso espírito, porque ele que retorna à pátria espiritual, é ele que retorna ao local de onde veio, e não esse corpo que é perecível, que ele envelhece, ele desgasta e perece. Mas nós temos que lembrar muito, ainda mais hoje, o mundo as pessoas são tão materialistas, estão tão preocupadas de só ganhar e ter com seus problemas e esquece desse lado importante que é a parte espiritual, independente de que religião, de que credo elas pertencem, não tem importância, porque nós não vamos chegar lá em cima com a carteirinha de espírita, de católico, de qualquer religião, não. Nós vamos chegar com a nossa ficha de trabalho, é aquilo que nós fizemos, o que nós fizemos aqui na Terra, nessa vida, nessa encarnação, o que nós fizemos de bom, como nós crescemos, o que nós fizemos de ruim. Qual é o nosso progresso nessa Terra? Então, este progresso nós temos que analisar a nós mesmos e verificar o que não precisamos esperar o desencarne. Nós, é como Santo Agostinho falava, conhece-te a ti mesmo e de que maneira? Ao deitar seu travesseiro à noite, medita sobre o dia que passou e veja as tuas ações. Aí você corrige, vê, nossa, isso, aquilo, aquilo outro. Então, é muito fácil isso. Nós temos que nos compenetrar que a vida, e o mais importante é espiritual. Temos que cuidar do nosso corpo, né, Silvia? Temos que cuidar, todos nós queremos o nosso conforto, bem-estar, mas vamos lembrar que nós temos uma parte espiritual, né? Que nós somos espíritos. Exatamente, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar a respeito da vivência no mundo espiritual. Como é que acontece? A Eulécia tem razão. O primeiro livro, praticamente, que cai na mão de todos aqueles que começam a estudar a doutrina espírita, é o livro Nosso Lar, onde há uma descrição de como que é o mundo espiritual através do médico André Luiz e da psicografia de Chico Xavier.
E muitas vezes nós temos a compreensão da morte e da vida espiritual como sendo um momento de contemplação do espírito, em que o espírito vivencia as beatitudes, colhendo aquilo que ele plantou de bom e sofrendo eternamente daquilo que ele plantou de mal. E não temos muito a noção que a vida do espírito é exatamente igual à vida na Terra, só que numa dimensão mais rarefeita de matéria. Mas nós continuamos sendo os espíritos que habitaram os corpos aqui no planeta, continuando com a nossa vida de trabalho, com a nossa vida de esforço, já que Deus nada faz de imobilidade. Todos nós vivemos de uma maneira dinâmica e não é porque o corpo foi destruído pelo processo da morte que a vida do outro lado seria uma vida de total contemplação. Isso está em desacordo com a lei de Deus. E é muito difícil dessa feita nós imaginarmos então que após a morte do corpo físico, passados os primeiros momentos da desencarnação, onde necessariamente vai haver um tempo de recuperação da alma, daqueles momentos finais ou das dores pelas quais o espírito passou, o espírito se abre para uma nova realidade, que é a realidade do espírito imortal, que tem que continuar a andar para frente, que tem que continuar a encarar as suas lutas, só que do outro lado da vida. E entendendo e compreendendo isso, nós passamos a nos preparar melhor para o momento da morte. Porque nós vamos ter a certeza de que não é o fim de tudo, muito pelo contrário, é um começo de uma nova história que já havia capítulos anteriores escritos. E o bom e o mais consolador de tudo isso é que durante essa estadia no mundo dos espíritos, nós vamos ter a possibilidade de nos encontrarmos com aqueles que nós convivemos na vida passada e em outras vidas até passadas, restabelecer vínculos, reencontrar amigos, reencontrar amores, estabelecer novas convivências e continuar a lutar. Porque, na verdade, né, Eulécia, nós temos que trabalhar. Estando aqui encarnados ou desencarnados do outro lado da vida, o trabalho é constante e a luta também. Isso foi a lição que Jesus nos deixou, o ser mais excepcional que veio aqui na Terra, ele que de todos foi o ser mais comentado até hoje em toda a história da humanidade. Ele que está sendo estudado a sua mensagem, a sua vida, e hoje ainda tem-se muita coisa a estudar da mensagem de Jesus, porque ainda nós só lemos, somente tomamos conhecimento. Nós não chegamos ao ponto de estudar as mensagens dele. Então nós temos muita coisa pela frente, porque sabemos que na época de Jesus, ele deixou seus ensinamentos por parábolas. Então ele não podia falar claramente como nós falamos hoje, devido à evolução do povo daquela terra, daquela época. Então nós vemos que ele deixou a mensagem principalmente do amor, que devemos viver com amor incondicionalmente, em qualquer situação, independente de credo, independente de sem preconceitos, porque o amor, essa força do amor é que vai alavancar o progresso do nosso planeta, porque enquanto tivermos essas guerras, essas coisas muito negativas, ou fica difícil a evolução do nosso planeta. Então nós precisamos colocar em prática essa mensagem de Jesus, como também ele nos ensinou da nossa responsabilidade, que nós temos que ter responsabilidades da nossa vida e nos ensinando exatamente o que é importante, o que é valioso na nossa existência, quais são os nossos objetivos mais importantes, quais são eles. Nós temos que ver longe e não ter aqueles objetivos somente no terra a terra. E através dessas responsabilidades, que hoje já muitas criaturas aqui na Terra já existem, é que conseguem
levar esse planeta à frente com essa sua responsabilidade, que já agregaram dentro de si, já aprenderam. Eles são sempre com essa responsabilidade que alavancam o progresso cultural, do belo e dos objetivos superiores da nossa existência. Então sabemos que realmente nós temos que estudar a Jesus, isso não é piegas, não é fora de moda, nós temos que realmente, não precisamos ficar pregando nas esquinas a mensagem de Jesus, mas dentro no recesso do nosso lar, fazendo o nosso evangelho, fazendo a nossa reunião com a família, ler uma página edificante e procurar que a família comente aquela mensagem, o que entendeu. Desde criança, as crianças hoje são espíritos muito evoluídos que estão encarnando, eles respondem praticamente como um adulto, entende quase que a mesma coisa, como tem crianças que às vezes os pais que têm que aprender a como lidar com aquela criança porque são superiores da inteligência. Então nós vemos que nós temos muita coisa ainda para fazer, né, Silvia? Nós como seres humanos, para chegarmos à perfeição. É verdade, e as religiões estão aí para nos ajudar. O Espiritismo é uma doutrina que tem pilares filosóficos, científicos, mas o pilar principal, que é o pilar religioso, a moral do Cristo, que alavanca essa religião para frente, porque nos ensina a amar. De que vale nós entendermos profundamente sobre reencarnação, sobre mediunidade, entendermos o funcionamento dos mundos, ou mesmo o assunto de hoje, em todos os seus meandros, sobre a vida espiritual, se nós não carregamos o amor dentro do coração, se nós não aprendemos a amar e a perdoar o nosso próximo e pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. Porque as letras do Evangelho, elas têm que sair das páginas e se transformar em atitudes na nossa vida. Se você quiser saber sobre o mundo espiritual, pode deixar uma pergunta qualquer do seu interesse na nossa página no Facebook, ou mandar em off na sua caixa de mensagem, e o nosso convidado responderá ao final do último bloco. Agora a gente vai fazer o intervalo, mas já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e hoje nós vamos falar sobre o tema Vivenciando o Mundo Espiritual. O nosso convidado de hoje é o Edson Varros. Ele atualmente é o vice-presidente da União Regional Espírita, a segunda região, e também é o vice-presidente? Vice-presidente. Ele é o vice-presidente da Interregional Espírita, que é um encontro que acontece, muitas vezes acontece em Ponta Grossa, outras vezes acontece em outras cidades, né? E ele sempre está aqui conosco quando nós o convidamos para falar a respeito do Espiritismo, e hoje o assunto é a vivência no mundo espiritual. Quantas vezes nós já não vivenciamos o mundo espiritual? E quando nós encarnamos, nós nos esquecemos disso, e às vezes nós temos muito medo de voltar a esse mundo espiritual, e hoje o Edson vai desmistificar um pouco isso. Seja bem-vindo, Edson. Um prazer estar novamente aqui, uma alegria muito grande. Bom, Jesus nos ensinou muitas coisas. A Eulécia falava que Jesus é o homem mais comentado no mundo, ele é o mais biografado, né, Eulécia? Mais comentado, mais biografado, seguido. Muitos morrem ainda por causa de Jesus, muitos cristãos nesse mundo, milhares ainda morrem todos os anos, simplesmente por seguir Jesus. E a pergunta que eu inicio o programa é a respeito dele. Jesus nos ensinou muitas coisas, com a sua vida ele exemplificou muitas coisas para nós. Qual a mensagem principal, Edson, que Jesus nos deixou? Silvia, amigos, quando nós lembramos de Jesus, como a Eulécia comentava no início do programa, nós vamos lembrar dos seus ensinamentos de amor, de paz, aquele convite para que nos amemos uns aos outros, para que façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Mas se nós observarmos a história do Cristo, nós vamos ver que logo após a sua desencarnação, a morte do seu corpo físico, os discípulos, os apóstolos ficaram desorientados. Eles não sabiam o que fazer, imaginaram que tudo aquilo havia se perdido. E, para surpresa de todos, passado alguns dias,
Jesus ressurge vivo, do ponto de vista espiritual, é claro, com o seu corpo espiritual, atestando, acima de tudo, a sobrevivência do espírito. Nós imaginamos que se Jesus não tivesse feito esse exercício de demonstrar a imortalidade da alma, talvez a sua mensagem, Olécia, não estivesse viva na bibliografia do mundo. Talvez a sua mensagem tivesse ficado esquecida. Então Jesus vem realmente trazer essa prova definitiva de que a vida além da vida é uma realidade. E vale a pena lembrar, né, Edson, você vê a importância da mensagem dele, que na época não existia escrita, não existia livro, jornal, nenhum meio de comunicação. E como que essa mensagem chegou até hoje? Vê a importância, né? Que se não fosse importância, estaria morrido no caminho, né? Exatamente. Mas até hoje ainda, o maior psicólogo da Terra, o maior psicoterapeuta, ele tem diversos adjetivos que as pessoas vão estudar e não sabem nem o que colocar, porque quando estuda realmente a mensagem dele, vê a grandiosidade dele. Eu acho tão importante você vir hoje novamente falar sobre isso, porque nós temos que falar de Jesus, nós temos que lembrar da sua mensagem, né? Para fortalecer o nosso bom ânimo de a gente procurar realmente mudar, né? E esse retorno de Jesus do corpo espiritual, atestando a imortalidade, dá um fim útil a esses ensinamentos dele, porque se não fosse isso, do que valeria ser bom? Do que valeria fazer o bem? Então ele diz, façam o bem, amem ao próximo, porque a vida continua. Porque a morte do corpo físico é, na verdade, uma ilusão. Nós continuamos vivos, nós continuamos a nossa jornada evolutiva pelos infinitos séculos que teremos à frente. Bom, Edson, quando a gente fala de imortalidade aqui no programa, e quando um padre fala sobre imortalidade da alma numa missa, ou um pastor num culto religioso, nós ligamos muito esse assunto a uma questão de fé, a uma questão estritamente religiosa. Eu pergunto para o Edson se a doutrina espírita acrescenta algo mais sobre a imortalidade da alma. Falamos que Jesus comprovou a imortalidade retornando no seu corpo espiritual. E a doutrina espírita, 18, 19 séculos depois, veio ratificar isso através dos fenômenos mediúnicos, porque é através deles que nós temos a comprovação científica dessa imortalidade. Nós temos diversos cientistas que estudaram de forma indubitável esta imortalidade, essa sobrevivência do espírito. Temos o caso do famoso William Crookes, que durante 3 longos anos, utilizando-se da médium Florence Cook e outros médiums, materializou o espírito de Kate King, fazendo experiências com um critério, com um rigor científico fora de série, a fim de atestar, sem dúvida alguma, a sobrevivência do espírito, dizendo ao final da sua vida que aquilo não era apenas possível, mas que aquilo era real, que aquilo era um fato e que a ciência tinha condições de comprovar. Então a doutrina espírita vem ao nosso desejo de provas atestar de forma científica e incontestável pelos fenômenos mediúnicos de que a sobrevivência da alma é um fato e não apenas mais uma questão de fé, Silvia. E falando em imortalidade, né, a gente já até adiantou um pouquinho aqui, a Eulécia falou, né, Eulécia, adiantou um pouquinho o assunto do Edson no primeiro bloco. O que o Espiritismo nos fala que nós iremos encontrar? Então, aquela questão das beatitudes, que nós ficaremos em regiões bonitas, tocando harpas, não fazendo nada, de braços cruzados, que é o sonho de muita gente, né? Isso, pelo que a doutrina espírita conta, é mentira, né, Edson? Nós temos muito asco, não é asco o termo, mas assim, muito critério quando se fala de trabalho, né, Silvia? Então a gente começa a segunda pensando no sábado. O descanso eterno, a gente está buscando isso, né? Então a gente imagina que vai desencarnar e vai ficar sentado à frente de Deus, contemplando, tocando a harpa, como você falou. Mas na verdade a lei de trabalho é uma lei divina.
Então, quem está com essa esperança, é bom se acalmar, se conscientizar de que nós continuaremos a nossa vida no mundo espiritual. Fato é comprovado que Allan Kardec se preocupou com isso quando da época da codificação. E ele lança uma obra exatamente perscrutando os espíritos, estudando os espíritos, buscando informações dos espíritos a respeito daquilo que nós iríamos encontrar na vida espiritual. Porque nós tínhamos a fé, nós tínhamos aquela esperança de encontrar algo do lado de lá. Não obstante, o Cristo tenha comprovado isso. Mas Kardec vai mais fundo. Ele chega aos espíritos e pergunta: o que vocês encontraram aí? Como vocês estão? O que vocês estão passando? De que forma vocês estão vivendo? E ele fez essa gama de perguntas a espíritos de todos os níveis. Desde aqueles que eram equivocados, maldosos, fúteis, até aqueles que eram pessoas muito boas, de moral elevada. Buscou os suicidas, buscou os poderosos, os humildes, ou seja, ele juntou tudo isso e nos apresentou na obra O Céu e o Inferno um panorama exato daquilo que nós encontraremos na vida espiritual. Ou seja, nós temos através desta obra condições de conhecer aquilo que nos aguardará na verdadeira vida. Isso é muito bom. Afinal de contas, não é mais uma questão de fé, é uma questão de ciência e de certeza dos fatos que nos comprovam a existência futura. E é bom lembrar também que a pessoa vai encontrar, como ela viveu aqui na Terra, ela vai encontrar no mundo espiritual. Se ela viveu bem, ela vai encontrar boas pessoas que vão ajudá-la nesse processo. Mas se ela não procedeu bem aqui, não viveu bem, ela vai encontrar aqueles desafetos, né? E daí é aquela cena do negócio que mostra quando o assassino morreu, que veio uma turba de espíritos das trevas levá-lo, né? É interessante, Olécia, porque a gente fala muito de amizade aqui na Terra, então a gente vive com as pessoas que a gente gosta, que são afins, que são parecidas conosco, a gente forma nossas amizades junto dessas pessoas. E essas amizades se estendem ao mundo espiritual. Por conseguinte, quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar esses amigos que nós fizemos aqui na Terra. Dessa realidade ninguém foge, né? Que é o encontro com a própria realidade. Bom, nós falamos muito aqui sobre o livro Nosso Lar. Nesses 12 anos do programa, Eulécia, nós não temos a conta, né? Mas foi muitas vezes, né? Aliás, a gente podia até fazer um programa especial a respeito dessa obra, desse best-seller chamado... Mas é bom lembrar, Silvia, que vai sair o Nosso Lar 2 e 3. O filme, né? O filme Nosso Lar 1, 2 e 3. E que este mês aqui vai sair o filme sobre a vida de Allan Kardec. É um bom pra gente, né? Essa divulgação da doutrina espírita. E o livro Nosso Lar, ele cai na mão de todo mundo que começa a conhecer a doutrina espírita. É um livro muito indicado, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. E quantos de nós não começou a ler o livro e fechou as páginas, porque a gente imagina que aquilo tudo é uma ficção, de tão parecido com as coisas aqui da Terra. Então, eu vou deixar essa pergunta para o Edson. Tudo aquilo que o André Luiz escreveu, através da psicografia de Chico Xavier, tudo aquilo que ele ditou, muitas coisas Chico Xavier vivenciou, inclusive visitando a colônia Nosso Lar, aquilo é realidade? Ou tem um pouco de ficção do espírito André Luiz? Deixamos em aberto e você participe do programa na nossa página no Facebook. O Edson já vai responder a hora que a gente voltar para o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos abordando o tema Vivenciando o Mundo Espiritual. Mas antes nós vamos falar do livro que nós sortearemos ao final do último bloco. Hoje nós vamos sortear um livro de Raul Teixeira, um livro muito bonito, por sinal, porque ele foge ao tradicional. É um livro que parece mais um catálogo de arte e bem lindo mesmo. O título do livro é Rosângela, Lições de Amor e de Vida. E o espírito Camilo, que é um dos espíritos que acompanham Raul Teixeira por essa jornada terrena, ele diz o seguinte: nestas páginas que ora apresentamos aos corações sensíveis, registramos o pensamento do bem, do trabalho,
da paz, da renovação, do amor, enfim, tudo dito de modo mais singelo e sem quaisquer preocupações beletristas. Rosângela é um coração rico de emoções que se abre e fala a outros corações após o seu retorno ao mundo dos espíritos, que é o assunto de hoje. E ela retornou ao mundo dos espíritos depois de haver deixado para trás sonhos e desejos que a existência terrena enseja, tendo se harmonizado com as leis divinas, pulsantes em cada consciência. Então, se você quiser ler este livro, vou abrir mais uma vez ele, é só concorrer na nossa página no Facebook. E também a Eulécia trouxe hoje para o sorteio um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Sementes do Evangelho. Então, nós teremos 2 sorteios hoje no final do último bloco. E agora é com o Edson, né? Será que tudo que André Luiz nos conta no livro Nosso Lar é a realidade mesmo, Edson? Nosso Lar, 75 anos da obra em 2019. Então é um marco para uma obra que fala do mundo espiritual. Normalmente as pessoas duvidam da vida espiritual porque dizem assim: ah, Silvia, nunca ninguém voltou para contar. Enganam, né? Nunca haviam voltado, né? Porque André Luiz, ele serve como um repórter do além e ele traz um relato realmente assim de jornalista, de reportagem, contando aquilo que ele viu do lado de lá. Então, a Silvia perguntou, será que existe fantasia? Será que existem invenções de André Luiz naqueles itens que ele relata, na alimentação dos espíritos, no aeróbus, no campo da música, nas conversações que eles têm lá? É claro que André Luiz, por conta da limitação da linguagem humana, muitas vezes deve ter utilizado de termos comparativos para dar uma ideia, pelo menos parecida daquilo que ele encontrou no mundo espiritual. Porque muitos dos conceitos e daquilo que André Luiz vê frente a frente não possui aqui no mundo material uma representação através das palavras. Então, talvez ele tenha usado realmente algumas palavras que dão uma ideia daquilo que ele encontra. Mas uma ideia muito aproximada, porque André Luiz tem essa capacidade de nos trazer esses conceitos de forma muito certa, muito certeira. Então, não há invencionices, talvez adaptações de linguagem, mas é uma apresentação assim notável, fabulosa, daquilo que nós vamos encontrar, de acordo, é claro, com a nossa vivência aqui na Terra, quando nós deixarmos o corpo físico e nos direcionarmos à vida do espírito, à pátria espiritual, Silvia. Edson, existe até uma brincadeira entre os espíritos, né? Quando a gente se encontra e está falando de morte, olha só o assunto dos espíritos. E a gente fala, bom, eu quero ir para Nosso Lar, né? Porque André Luiz relata que Nosso Lar é uma cidade do tamanho de Curitiba, tem 1,5 milhão de habitantes e tem regiões muito aprazíveis, campos da música, em que os namorados se encontram. Então a gente brinca, quando eu morrer eu quero ir para Nosso Lar. Então a pergunta que eu faço para o Edson é o seguinte, o Nosso Lar então seria o céu para os espíritas, né? O céu das outras religiões seria para nós o Nosso Lar? Seria um bom lugar para ir, Edson? Nós podemos dizer que a Terra é uma cópia imperfeita do Nosso Lar. Até eu tinha que ter falado isso na outra questão, mas a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E eu gostaria de dar uma triste notícia, Silvia. Eu acho que a gente não vai para Nosso Lar, infelizmente. Que pena. Porque Nosso Lar é uma colônia espiritual na região do Rio de Janeiro. E existem diversas colônias espirituais, cidades espirituais, cada uma delas adaptadas às regiões em que estão inseridas. Então, aqui em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná, nós teremos colônias espirituais que são formadas pelos espíritos que aqui viveram, desencarnaram e ali fundaram essas cidades. Se não me engano, Nosso Lar tem 400 e poucos anos, se eu não estou enganado, é isso, né? E foi fundado pelos portugueses na região do Rio de Janeiro. Então ele traz as características daquela população. Aqui em Ponta Grossa nós teremos com certeza colônia espiritual que terá as características do povo daqui. Então Deus nos apresenta um mundo espiritual muito variado, as várias moradas da casa do Pai, que nos receberão de acordo com as nossas disposições.
Mas nosso lar está, e as colônias espirituais aqui próximas à Terra estão situadas no limite da região do umbral. Então são colônias muito próximas da Terra. Então nosso lar não é para os espíritas o céu das demais religiões. É um lugar melhor, é claro, do que as regiões de sofrimento. Mas não deve ser a nossa ambição maior. Porque, por exemplo, a mãe de André Luiz, que era um espírito que viveu aqui na Terra, não estava mais em nosso lar. Então, nosso lar é uma colônia mediana, que recebe os espíritos que recém se conscientizaram, se arrependeram, estão buscando novas realizações do bem. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo, é claro, deve ser muito além disso, porque essas muitas moradas da casa do Pai abrigam os espíritos de acordo com os seus valores, com a sua moral, com as suas conquistas espirituais. Então, nosso lar, é claro, e as colônias são um lugar melhor, mas não deve representar o nosso objetivo maior, que, por conseguinte, é o universo todo, o universo infinito que Deus reservou a todos nós. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui do Adrian Luiz, que é nosso telespectador há muito tempo. Ele diz o seguinte: com relação a esse tema que nós estamos falando, o mundo dos espíritos, ouvi de um estudioso da doutrina espírita que essa questão do plano espiritual ser semelhante ao que vemos e temos na matéria, como hospitais, escolas, instituições várias, pode não ser de fato desta maneira, e que devemos nos descondicionar desse pensamento que as coisas são diferentes. Então, ele leu de um orador espírita isso, ele está passando o que ele leu. Então ele pergunta, na realidade, como é que é o mundo dos espíritos? E aí você mesmo responde, né, Adrian? Pois uma obra psicografada pelas mãos de Chico Xavier, ela é da mais alta confiabilidade. Conhecendo toda a obra e a vida do médium, né? Ele mesmo responde, não há como duvidar, né? Então, qual que é a opinião do convidado? Adrian, né? Adrian. Veja, Adrian, não é pelo fato de ser do Chico Xavier, porque o Chico Xavier, como médium, pode se enganar. Então, o que nos atesta a realidade de uma informação espiritual é aquilo que Kardec utilizava, que é a concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. Então, se um espírito disse, é uma teoria. Nós deixamos ali guardadinha, aguardando, quem sabe uma comprovação futura. Agora, se essa informação vem por diversos espíritos e por diversos médiums, aí nós temos a mesma condição de Kardec, de aceitar aquilo como uma realidade. A gente conhece nosso lar, mas antes de nosso lar, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas diversos médiums, por diversos espíritos, nos trouxeram relatos muito similares. É claro que com diferenças, porque nós falamos que cada colônia é uma colônia, mas com diversas coisas semelhantes àquilo que André Luiz nos relata. Depois de André Luiz, outros tantos espíritos, nós temos, por exemplo, a mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira e tantos outros médiuns que nos apresentam a vida espiritual nesta realidade muito parecida com aquilo que André Luiz nos relata do nosso lar. Então não é o fato de ser do Chico Xavier. Nós falamos, Chico Xavier é falível, podem haver erros, mas é o que dá a certeza de que isso é uma realidade, é exatamente o mesmo critério kardeciano, que é a concordância do ensinamento dos espíritos. E também, Edson, tem a médium Egorina, eu não me lembro do sobrenome dela, não sei se vocês vão lembrar. Não, a gente sempre fala Legorina só, a gente né? fala Egorina, de Minas Gerais. Ela num dos seus desprendimentos do corpo físico, ela foi levada até a colônia Nosso Lar. E ela faz um desenho, quando ela acorda, que tem, vários espíritas tem, na internet tem, de como que é a colônia. E quando Chico Xavier, quando bateu, né, a obra dela com a descrição no livro Nosso Lar, eram idênticas. E os médiuns não tiveram contato para que isso não foi combinado, né? Então, são provas que vão aparecendo. O né? que os estudiosos espíritas às vezes têm preocupação, e é muito válida essa preocupação, é o fato de nós darmos um valor demasiado
as coisas materiais que a gente encontra no nosso lar e esquecer um pouco daquilo que é moral, né? E entender que, como nós falamos, nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra. Então, a similitude entre Terra e essa colônia é algo que realmente é muito notório. Mas nós temos que, como espíritos imortais que somos, sempre buscar o algo mais, sempre buscar o mais além, que realmente é aquilo que nós vamos encontrar ambientes de paz ainda mais acentuada, de amor ainda mais acentuado, que estão além das colônias espirituais. E mais uma pergunta aqui do Júnior. O Júnior pergunta, existem pessoas de outras etnias em nosso lar ou é só um lugar de portugueses e brasileiros? É interessante essa pergunta, né? Eu não conheço ninguém que tenha sido de outra etnia, mas é muito provável que sim, porque uma pessoa que vem de outro país e desencarna no Rio de Janeiro, é amparado pelos espíritos que ali estão, faz amizades com esses espíritos e com os outros habitantes do Rio de Janeiro, ou mesmo que tenha alguma afinidade, e há ainda, como aqui na Terra, o intercâmbio de espíritos entre uma colônia e outra, entre um lugar e outro, então é muito provável que sim. É claro que a grande maioria vai se compor dos espíritos que habitam aquela região, mas é quase fato que nós podemos atestar de que existam sim espíritos de outros lugares, de outros países ali habitando e até aprendendo, trazendo experiências nessa troca do mundo espiritual que eu acho que deve ser muito valiosa. Inclusive existem relatos nas obras de André Luiz de que na Segunda Guerra Mundial as mortes nos campos de batalha, a quantidade de mortes era tão grande que caravanas aqui do Brasil se deslocaram para esses campos de batalha para auxiliar a retirada dos espíritos, porque eles ficam no estado de perturbação muito grande e que iam tradutores, né? Porque a língua era portuguesa. Lá tinha italianos, russos, alemães e tantos outros. E os brasileiros auxiliaram. E sempre ia alguém que que entendia a língua, né? Porque ainda tem essa barreira nesses momentos ainda que nós estamos muito materializados. Bom, o assunto está muito bom hoje, né? Vocês estão participando bastante aqui, nós agradecemos pela audiência. A gente já vai para o último intervalo e voltamos com o programa Presença Espírita. Então, nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. A gente agradece muitas participações aqui no Facebook, porque o tema realmente é palpitante. E na descrição da vida espiritual em nosso lar, André Luiz conta que os espíritos se alimentam, que eles dormem. Inclusive, há um relato em nosso lar que a própria cidade espiritual apresenta pomares, porque como os espíritos se alimentam de uma alimentação mais fluida, mais etérea, e nas plantas isso é uma presença até para nós também. Então ele fala de pomares, ele fala que cada morador de nosso lar tem direito a uma troca de roupa. Bom, então eu vou perguntar para o Edson. Então, Edson, ficar aqui ou ir para lá, vamos ficar aqui, porque é tudo igual. Silvia, até às vezes essas afirmações que geram algum preconceito de nós mesmos espíritas na questão da obra Nosso Lar. Mas quando a gente começa a ler e a entender a obra num contexto mais profundo, nós compreendemos que ela é muito afirmativa, muito corroborada pela codificação. Porque Kardec vai dizer que os espíritos que desencarnam, eles mantêm as sensações da matéria durante um tempo. Porque esse desprendimento ele é gradual. Então, é natural que aqueles de nós que vamos para o mundo espiritual, nós sintamos ainda as necessidades da matéria. Nós ainda sintamos fome, por exemplo. E o espírito, é claro, não precisa se alimentar. Ele não tem uma necessidade da comida material. Mas em nosso lar, o que acontece? Nós temos substâncias fluidas, como você falou, que vêm como trazer uma carga energética. Como os espíritos têm essa impressão de que ainda necessitam do alimento, esses fluidos vêm revitalizá-los.
Então é nesse sentido que se alimenta o caldo revigorante do nosso lar, nada mais é do que um fluido que vai trazer mais energia para o espírito, que vai trazer como se fosse um passe, né? Que ele vai receber aquela energia que vai lhe apaziguar, que vai lhe trazer paz. Então as necessidades que nós temos em nosso lar são decorrência dos apegos que ainda nós trazemos às coisas da matéria. Então, entre ficar aqui e ir para o nosso lar, nós dizemos que é muito melhor ir para o nosso lar. Porque, não obstante as necessidades da matéria que nós vamos ter, a vida não tem as penosidades, não tem o cansaço físico que nós experimentamos aqui, a fadiga do dia a dia. E, com certeza, através desse estágio nas colônias espirituais que circundam o nosso globo, nós estaremos granjeando oportunidades de irmos além, de conhecermos novos mundos, de sairmos do terra a terra e conquistarmos o universo afora. Então ali é um estágio para lugares mais longínquos, para lugares mais belos, mais cheios de luz e de maior espiritualidade. Eu me lembrei, Olécia, ainda do livro Nosso Lar, da luta, porque o Edson estava falando da alimentação dos espíritos, do governador de Nosso Lar, que é um excelente governador, porque ficou 200 anos no poder moral, né, coordenando o Nosso Lar, da grande luta para que ninguém comesse nada, porque espíritos materializados chegando na cidade espiritual sentiam fome e queriam comer comida muito materializada, né? Então ele lutou muitos e muitos anos para que as pessoas, os moradores de Nosso Lar, se alimentassem só de água, porque realmente o espírito não precisaria, teoricamente, de nenhum tipo de proteína. Porque nessa água já contém todos os elementos necessários, né? Mas eu queria lembrar também que a pessoa aqui que fica analisando assim como é que é a vida em nosso lar, nós vamos lembrar que o nosso lar como você falou, já se acha bom que é ir para o nosso lar. Imagina se você se esforçar mais para ir em umas colônias mais superiores do que essa, né? Porque ali ainda, como tem espíritos que ainda tem essa necessidade de ter sensação, como teve uma pessoa que falou, mas lá no nosso lar tem que ter um cafezinho, porque eu morro se não tiver um cafezinho. Então vai se despedindo do seu cafezinho, porque lá não vai ter cafezinho. Né? Acabou a coisa do café. Então procure se desvencilhar aos poucos aqui do teu cafezinho, né? São os nossos apegos, né, Olécia? Que nos fazem, são os apegos que fazem com que a gente precise daquilo na vida espiritual. Mas que na verdade você não precisa, né? O hábito, a constância, né? E acaba pegando uma rotina que você precisa, que na verdade você não precisa. E vocês acabaram falando uma coisa bastante interessante, porque o mundo espiritual, ele é muito amplo. O nosso lar, ele fica num umbral. Ele fica no umbral, que o André Luiz diz, no umbral médio, não naquela psicosfera imediatamente após o planeta Terra, um pouquinho mais acima, mas é umbral ainda, é uma zona de passagem, de transição. Existem esferas muito superiores a essa que nós a Nosso Lar, a Alvorada Nova e tantas outras colônias que nós não temos noção, onde habitam espíritos superiores que se alimentam só do amor, que é o que o espírito precisa, né? Bom, quais são as tarefas dos espíritos no mundo dos espíritos? O que a gente vai fazer lá, Edson? Não vai tocar harpa, então, né? Descansar de jeito nenhum. Bom, quem lê Nosso Lar vai observar que existem vários ministérios, existem várias ocupações, várias tarefas, porque o trabalho, como nós falamos antes, é uma lei divina. Então, tudo trabalha na natureza. Jesus até falava, né, que ele trabalha e o Pai também trabalham. Desde da formação da Terra, Jesus está trabalhando para o nosso processo evolutivo. Então, nós vamos, ao desencarnar, o mais lícito a fazer é buscar um trabalho, buscar uma tarefa, buscar uma ocupação. Não se preocupem. Se nós fizermos com amor, a gente não vai ficar cansado como aqui na Terra. Vai ser muito agradável. E é interessante notar que em Nosso Lar, André Luiz, quando lá chega, ele está ainda envolvido pelos preconceitos da Terra e se acha ainda um médico, o doutor, aquele que sabe tudo, aquele que pode tudo. E ele busca, no seu orgulho, uma ocupação que viesse ao encontro desse status que ele trazia aqui da Terra.
E nós vamos observar que ele só vai se encontrar, que ele só vai se sentir realmente completo, satisfeito, quando ele encontra uma ocupação humilde, de enfermeiro, ajudando aquelas pessoas mais necessitadas que chegam à colônia em estado de grande necessidade. Então ele retorna a um posto humilde para daí começar o seu aprendizado, compreendendo que tudo aquilo que ele aprendeu aqui na Terra diz respeito à Terra. Mas aquilo que se aprende no mundo dos espíritos diz respeito, sim, à vida espiritual. Então, nos despojemos deste orgulho daquilo que somos aqui na Terra e adentremos no mundo dos espíritos, quando for a nossa hora, com essa humildade, com este afã, com esta necessidade de aprender, de conhecer, colocando-nos à disposição do aprendizado, preparando-nos para quiçá uma reencarnação dali a pouco, buscando subsídios para que sejamos espíritos mais fortalecidos, com mais substância espiritual, mais comprometidos com a nossa realidade, com a nossa vida espiritual. Porque esse é o objetivo da vida. Por isso que Deus nos criou simples e ignorantes, para que através do aprendizado nós possamos um dia chegar à perfeição. E é isso que fazem os espíritos. Trabalham na busca da sua perfeição, do seu aperfeiçoamento, em ajudar o próximo, em fazer o bem. Esta é a tarefa dos espíritos e a tarefa que nos esperará no mundo espiritual. E é tão interessante essa questão que a gente comenta que é tudo muito parecido, mas o paradigma é diferente, a maneira de ver a vida é diferente. Tanto que nessa questão da medicina que o Edson dizia, o André Luiz relata que a medicina lá é tão superior à medicina da Terra, e ele relata que os enfermeiros de nosso lar sabiam mais de medicina do que ele como médico aqui na Terra. Então ele aprendia, eu não me lembro, é Lísias, né? Ele aprendia com Lísias, que era um enfermeiro, e porque a medicina lá é a medicina da alma, e não é mais a medicina do corpo. Então ela é muito mais profunda, ela entende o cérebro, ela entende os sentimentos. E para que ele pudesse começar a entender alguma coisa nesse sentido, ele teve que estagiar nas enfermarias mais subterrâneas de nosso lar, atendendo aqueles espíritos que chegavam do umbral em estado avançado de alterações mentais, loucos, em grave sofrimento, para depois ele começar a praticar alguma coisa de medicina lá. Silvia, é interessante notar que toda a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que são os relatos de André Luiz, são relatos de aprendizado. Porque ele, do começo ao fim, da primeira à última obra, ele está ali estagiando e aprendendo. Então, é esse o nosso exercício na vida espiritual. E também a gente tem que ter muita gratidão por André Luiz, que quando ele vislumbrou tudo isso, ele começou a pensar, eu preciso avisar aos homens na Terra de que tudo isso é real. Foi quando ele se aproximou de Chico Xavier, ficou 3 anos envolvendo o médium nas mesmas vibrações, em vibrações muito parecidas, para que houvesse uma sintonia, e depois Emmanuel autorizou, então, a psicografia do livro. Não foi fácil, mas esse grande sentimento de André Luiz, em que se eu estou aprendendo tudo isso, eu preciso avisar os homens da realidade dessa vida. E foi daí que surgiu, então, essa série de 16 livros, que começa com o Nosso Lar e termina com E a Vida Continua, mas não é uma sequência de histórias. Eles não se complementam. Bom, última pergunta para o Edson. Essa é a mais importante, Edson. O que cada um de nós vai encontrar no mundo dos espíritos? A gente tem ideia, a gente já pode ter alguma ideia para não ter surpresas, Edson? Eulécia falava algo a respeito de Santo Agostinho, né? A questão do conhece-te a ti mesmo. Para a gente saber o que vai encontrar no mundo espiritual, se nós vamos ficar nas regiões umbralinas de sofrimento, se nós vamos para uma colônia espiritual similar ao nosso lar, ou se nós vamos além, basta nós fazermos esse exercício de mergulharmos dentro de nós mesmos e compreendermos o que nós estamos fazendo na nossa vida. Se eu tenho sido bom, se eu tenho ajudado o próximo, se eu sei calar quando me ofendem, se eu sei exercitar a empatia me colocando no lugar do outro, enfim, se eu sigo os preceitos do Cristo de amor ao próximo como a mim mesmo e de fazer ao próximo o que eu quero para mim, com certeza, no mundo espiritual, eu estarei num lugar de paz, de harmonia, de amor. Agora, se
eu levo a minha vida de forma desregrada, desequilibrada, grande coisa eu não posso esperar. Então, aquilo que nós fazemos aqui será a bagagem que nós levaremos para o mundo espiritual. Chegando lá, nós vamos ver para onde esta bagagem, esse passaporte, irá nos conduzir. Por isso, nossos atos vão refletir aquilo que nós vivenciaremos na vida verdadeira, na vida dos espíritos. Bom, nós terminamos o programa, Edson. Nós vamos fazer o sorteio dos 2 livros, então. Eulécia, você vai passando para o Edson. Vamos sortear primeiro o livro Rosângela, de Raul Teixeira, pelo espírito Rosângela Costa Lima. Então, quem ganhou esse livro foi o Dirk Cláudio. E agora, o livro Sementes do Evangelho, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. E quem ganhou foi a Cleia Nascimento. Esses livros vão estar a partir de amanhã, Armando, à tarde? A partir de amanhã à tarde, na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis. E vocês, então, os ganhadores, podem pegar. Vamos só lembrar aos nossos telespectadores do filme que será lançado dia 13 agora, sobre a vida de Allan Kardec, e o mês que vem será o lançamento do filme da vida de Divaldo. Vamos colaborar, vamos dar, prestigiar o filme, né? Porque ele é muito bom, eu vi o trailer, vai ser muito bom. Obrigada, então, Edson. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos assistiram. Muita paz. E na semana que vem estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Tchau. Boa noite. Thank you.